Boa tarde, povo amado. Diz assim comigo: se eu cochilar, fala. Não sei entender. Se eu cochilar, o Senhor pode me levar. Nem foi um discípulo. Para quem não sabe, o jovem estava escutando Paulo e o Paulo se excedeu. Aí ele cochilou na janela e confiando lá. Mas não se preocupe, se for graças ao Espírito Santo, você volta. Mas você não é Paulo. Não, mas você pode estar nessa barra. Amém. Brincadeiras à parte, queridos. Chegamos a esta aqui, a última pregação, mas diria eu que ela é extremamente importante. Por quê? A gente tem a tendência de pensar o seguinte: que ambiente gostoso, né? Nossa Senhora, como eu queria viver a vida naquele retiro. E aí a gente volta para casa, qualquer desincentivo que a gente recebe lá, a gente culpa aqueles que lá estão pela nossa falta de conversão. O que adianta para isso? O que adianta ter retiro para pegar essa bagunça, esse jeito, isso e aquilo? Por isso o nome dessa pregação vai se intitular Vida Nova. Quem é que vai viver uma vida nova? Vocês ou eles? Quem é que tem que mostrar transformação de vida? Vocês ou eles? Quem é que tem que converter quem estava fora? Vocês ou eles? É isso que significa vida nova. Entender que a mudança é de vocês e a partir de vocês. Não se iludam, vocês vão voltar e as coisas, se não estiverem iguais, infelizmente corre a possibilidade de estarem piores. Por exemplo, se você é mãe de família e você deixa em casa esposa e filhos, há uma grande probabilidade da sua casa também bagunçada por ter das crianças estarem sentindo a sua falta, e a criança não sente falta, eles não vão dizer assim: como eu estou com falta, eles fazem bagunça, eles chamam a nossa atenção. Pode a possibilidade do marido estar um pouco estressado por não estar acostumado a cuidar das crianças. Então entenda que o mundo lá fora sente a sua falta e você faz falta, por isso que ele vai estar um pouquinho mais bagunçado. Porém, você não é o mesmo que entrou. É impossível. Vocês tiveram todas essas pregações e foram pregadores excelentes, também os pregadores que estiveram aqui, já preguei junto com eles em outras possibilidades. Vocês estiveram na frente do Santíssimo. Nós teremos a Santa Missa para coroar tudo isso que a gente viveu. E na minha concepção, é impossível você estar diante de Deus e voltar igual. Se isso acontecer, é um sinal triste de uma dureza de coração muito grande, muito grande. Porque eu vou dizer uma coisa: tem como você ir para a praia e não ser bronzeado pelo sol? Não, você pode passar por dentro, pode passar o que quiser, vai passar por dentro. Então, se é impossível estar diante do sol, que é uma coisa e não é alguém, imaginou a presença de Deus? Aquilo que a gente viveu aqui. E quando eu digo presença de Deus, não estou só me referindo à presença eucarística, claro, é a mais excelente de todas, mas aqui também está a presença de Deus. Toda vez que você abre uma Bíblia, que você olha para ela, você está olhando a face de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia fala, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam, meus queridos, a vida nova começa em vocês. E se tem alguém que tem que fazer a diferença, esse alguém é vocês. Por isso, eu não aceito aquela crítica seguinte: que eu volto para casa, não posso fazer nada, que a minha esposa já vem, tu que vai no oração, tu que vai cantar, tu que vai na missa, aí o marido fala, o que adianta? Se a pessoa vai em casa está falando isso, é porque o teu testemunho não está sendo concedido. Não pode. Porque a pessoa que te conhece
vai saber se perceber se você mudou ou não. Isso a pessoa está dizendo o seguinte: ó, você está achando que está mudando, mas não mudou nada. Entende? E esse é o termômetro para nós percebermos se estamos vivendo uma vida nova ou se estamos vivendo uma vida velha. Porque se nós voltamos para o mundo lá fora desse retiro e as pessoas nos percebem igual, significa que nada mudou. Então é necessário que nós, lembra da primeira pregação, através do nosso esforço, da nossa escolha cotidiana, unido à graça do Espírito Santo, mostremos que a presença de Cristo transforma. Se isso acontecer, pode ter certeza de uma coisa: no próximo retiro de primeira experiência de oração, todo mundo que ficou em casa vai querer estar aqui. Porque é assim. Se não é, você, entre os homens, né? A gente precisa para comprar um carro novo. Onde é que comprou esse carro? Como é que foi a negociação? Não, lá na loja está um vendedor bom, lá no café, tem um mecânico bom de carro lá, vai lá. O cara não vai. Por quê? Porque você percebeu uma mudança na vida daquela pessoa que você não quer para a sua vida. As mulheres também não são assim. Vê um amigo com vestido novo, desce e compra esse vestido, vai à loja, ai que sapato, ai que maquiagem, tudo que transforma positivamente as pessoas ao nosso redor, nós também queremos experimentar. Então, é isso que esse impacto deve ser causado lá em casa, lá no trabalho, enfim, em toda a dimensão da sua vida, tem que perceber que você está diferente. Porque essa diferença não foi você que causou a você mesmo. Tem um fator, e a gente, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho cabal. Esse é o testemunho irrefutável. Nenhuma pregação supera esse testemunho. Por melhor pregação que seja, por mais bem fundamentada e estudada, nenhuma pregação supera o testemunho de uma transformação de vida. E são coisas simples, querido. Eu não estou falando para você chegar lá em casa, que nem aquele cristão xarope, católico militar. Não, porque agora eu aprendi que a coisa tem que ser assim, se você não fizer, vai todo mundo para o inferno. Não, isso não converte ninguém. Como é que vai converter a pessoa a mostrar que você mudou? A partir do momento em que você alargar a sua capacidade de amar. Aí a principal expressão de uma vida nova. E é uma escolha, viver uma vida nova. Aí você vai para o mundo. O primeiro impacto é o seguinte: as pessoas quando tratar com uma pessoa velha, aí a escolha é sua, voltar a se comportar com uma pessoa velha, vou dizer não, agora eu sou diferente. Então vai vir aquele amigo que oferecia aquilo que você já percebeu que não faz mais parte da sua vida, você vai dizer não. Mas vai ser excluído. Não, querido, isso é só no começo. Quando as pessoas perceberem que você mudou positivamente, elas vão vir atrás para saber o que. Então às vezes você tem um homem, né, comum no trabalho, você tem homens casados, solteiros, todo mundo lá na mesma turma. Aí vem um cara meio solteiro um dia, você está solteiro a fazer isso. Olha aqui que mulher bonita do pai mostra. Mas o meu comportamento não é isso. Não estou mais preso à carne. Não, desculpa, não quero mais ver. Mas você virou isso, virou aquilo. Não, querido, eu conhecia a verdade. As mulheres, tem um cara que eu preciso te contar uma coisa, você diz, desculpa, não me interessa. Não me interessa mais. Eu encontrei a verdade. Esse comportamento do primeiro impacto vai virar revolta. Como? Se você foi a vida inteira assim, agora você está se achando, agora você está esse, agora você está aquilo. Não. Agora eu conheci a verdade. E um dia você vai sentir falta dela também. A hora que você sentir falta, vem conversar comigo que eu te explico. Assim. Só que também é perceber que você vai mudar. O pessoal que tem uma faixa etária legal, eu pergunto, todo mundo vai conhecer essa experiência. Todo mundo aqui fez lá aquelas famílias de feijão na escola. Quem fez não está lá? Jesus, será que eu sou velho assim? Até ela fez, então eu fiz. Vocês não fizeram o feijãozinho, o trabalhão? Sim. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece com o feijão? Ele estoura a casca e engole o pestilho. Aquela primeira hastezinha que vai subir, vai abrir a primeira folha, segunda folha,
terceiras folhas, que daí você vai perceber que são umas folhas diferentes, e vai desenvolvendo um ramo, e entender o seguinte: a planta é parecida com o feijão? Que cor que é o feijão? Preto, marrom, vermelho. A planta que cor que é? Verde clarinho, que vai escurecendo. Então vocês têm que entender o seguinte: o eu velho vai ter que morrer, estourar, rasgar-se. E o que vai implodir é a partir do eu velho, mas não tem nada a ver mais com o eu velho. Então, queridos, assumir essa vida nova é entender que eu não posso mais ter os mesmos costumes, os mesmos pensamentos, o mesmo comportamento, e às vezes até mesmo o estilo de vida deve mudar, porque você já não é mais o feijão, agora você é uma planta muito mais complexa, tá? Que agora você tem a capacidade de frutificar também. Então essa vida nova é entender isso. Você não vai voltar para casa nem parecido com o que entrou aqui, e aquela vida velha tem que ser deixada para trás para que você cresça e desenvolva em você uma vida nova. Só que esse eclodir, esse estourar a casca, dói, é difícil. Meu Deus, como é difícil. Eu estou fazendo mudança agora, e o assustador desse processo de mudança, que também é assumir uma vida nova, no meu caso os dois estão acontecendo paralelamente, está na minha canãozinha aqui. Como você tem coisa inútil, pelo amor de Deus, cara, tem coisa que você nem lembra mais que você tinha, cara, que não serve para nada, mas no dia da mudança você encaixotou e quer carregar de mim. Não dá. Aí você vai perceber que a casa nova não cabe aquele roupeiro enorme que você tinha, que a casa menor, ou o roupeiro de ninguém, que agora a casa aumentou, a família aumentou, precisa de maior. As roupas, tem roupa comida por trás, que não cabe mais, sei lá, dependendo da gente era mais nada, hoje em dia o cheiro está expandindo pelo Espírito Santo. Não cabe mais. E que coisa ridícula é uma pessoa que põe roupa apertada, muito apertada, viu? Parece que a pessoa está explodindo. Meu Deus do céu, coisa nenhuma. É feio. Você já tentou botar um sapato apertado e sair andando, que os dedos do pé ficam tudo abraçadinhos assim? Você não consegue andar. Se mandar correr mesmo, você sai a primeira parte com uma bocada no chão. Não dá. É entender que as coisas velhas passaram e não são mais concernentes. Pode que a gente viveu a vida daquele jeito por muito tempo, mas chega. É necessário entender que coisas terão que ficar para trás. E como eu rezava para vocês, como o Espírito Santo me mostrava pessoas ancoradas em experiências ruins do passado, pessoas que não se perdoam, pessoas que não conseguem viver um relacionamento conjugal. Aí você vai ver, tem a ver com a mágoa do pai. O pai já morreu, já foi, mas você está ainda amarrado naquela roupa velha. Você está querendo calçar aquele calçado velho que não serve mais, e quando não quer calçar e vestir, guarda dentro do guarda-roupa aí, não tem espaço nem para roupa nova, porque tem uma roupa velha lá ocupando espaço, cheia de traço. Entender isso, a mudança, quando a gente muda de estado, quando a gente cresce, coisas ficarão para trás, costumes, algumas pessoas a gente vai falar da vestimenta. Claro que aqui, pelo que eu vejo, não é o caso, mas às vezes acontece sim. Tem coisas que não servem mais, e às vezes não é o tamanho, mas sim o estilo da roupa. Às vezes tem gente que não é roupa, tem gente que é amizade. Em vez da pessoa procurar um terapeuta, a pessoa vai procurar vizinho. Aí a vizinha tem uma vida lascada, tem cartão de crédito, e tem uma vida lá de separada, e de disso e daquilo, mas você vai se aconselhar com a vizinha. Ela é que sabe. Companhias que não servem mais, que não coadunam mais, que vão fazer só ressuscitar aquilo que você era velho. Locais onde tocam músicas que não servem mais para os ouvidos de vocês.
pregando para um grupo de casais, a pessoa ficou espantada quando eu falei. Eu não sei se você entendeu o seguinte: quando a pessoa casa, você sabe que todo mundo sabe que o matrimônio é um sacramento, certo? Onde é que a gente guarda o sacramento? No sagrado. Quando vocês sacramentaram a união de vocês, vocês transformaram a casa de vocês no sagrado. Quando a gente volta para casa e abre a porta de casa, com o mesmo respeito que se abriria a porta do sagrado. Aí eu pergunto para vocês: as músicas que tocam lá tocariam dentro do sagrado? Os filmes que passam lá, as conversas que se passam lá, passariam dentro disso? Porque o que não cabe dentro do sagrado que está na igreja, não cabe dentro da sua casa. E essa vida nova vem nos proporcionar isso. Viver uma vida santa. E santo, kadosh, do hebraico significa separado. A primeira coisa que você vai se sentir é meio isolado do mundo. Mas tá, você quer se sentir mundano? Então você está no lugar errado. Esse retiro todo, por isso a primeira experiência de oração é para que a gente dê a condição dessa sementinha estourar. E aí por isso que eu usei o exemplo do feijão, porque você sabia que uma semente pode durar séculos, boa para eclodir, e ela só vai eclodir quando ela encontrar as condições necessárias, que basicamente são temperatura, umidade e incidência de luz. Então, querido, dentro de você tem uma grande semente para estourar, um grande ministério, uma grande obra diante de Deus, mas se você não proporcionar as condições para que essa semente estoure e brote, você vai continuar sendo uma semente. Tem a condição de frutificar, mas não frutifica. Esse é o convite que o Senhor vem nos dar. E claro, como toda boa árvore tem que ser plantada no local certo. Por isso que tem gente que frutifica na igreja e não consegue frutificar em casa. Todo mundo conhece alguém assim. Na igreja é o aleluiado, lá é o santo, ama todo mundo, abraça todo mundo, mas em casa ou está ausente, ou pode ser violento, pode ser impaciente. Por quê? Porque a casa já não é mais um terreno fértil. O ambiente tem que ser transformado, sim. Então, por exemplo, se na casa de uma pessoa há símbolos pagãos, tem que ser retirados. Não dá para se misturar a espiritualidade. Aí às vezes a pessoa me pergunta: Roberto, não sei, eu já fiz novena disso, novena daquilo. Aí você vai perguntando, a pessoa tem naquela pessoa tem filtro de som, tem refletivo virado para tudo que é lado, que eu nem sei qual que é o lado que deveria estar virado, mas algum lado está. Tem olho grego e coisa para maldição e coisa lá, querido. Aí ou a pessoa tem lá a relisquinha boa, sim. Entende? O ambiente não vai permitir que você estoure e frutifique. E aí fica impossível uma mudança de vida. Então saiam daqui, primeira coisa, preparados para criar, onde quer que vocês estejam, casa, trabalho, escola, faculdade, um ambiente que você possa ali frutificar. Outra questão dessa vida nova: a semente cresce primeiro para baixo, depois para cima, porque uma árvore sem raiz ela toma. Então a primeira etapa dessa grande conversão não vai ser vista por ninguém, não vai ser entendida por ninguém, porque aquilo que não é visto não é entendido. Então prepare-se para o estranhamento, prepare-se para a exclusão social. O nosso Papa vai falecer, ele médico, Bento XVI, falava: nós vivemos a ditadura do relativismo. Você é obrigado a acreditar em tudo. Se você não acreditar em tudo, você dizer que tem uma fé só, num Deus só, você é excluído. Então prepare-se, porque isso vai acontecer. Não é historinha, não é coisa da nossa cabeça, vai acontecer. Por isso serve o grupo de oração, uma comunidade onde todos estão dispostos a viver tudo isso que foi proporcionado aqui. E mais, levar isso que foi proposto aqui lá para casa. Porque quando
Perdão, quando eu coloco uma pregação, não vai ter pregador o suficiente, não vai ter retiro o suficiente, não vai ter um papa o suficiente que vai converter a sua vida se você não pegar aquilo que a gente fala aqui e praticar na sua vida. As coisas não transformam do nada, transformam através da prática, da insistência. Não, o pregador falou que eu não posso mais ter esse tipo de costume, não vou ter, a carne vai querer, o hábito vai entender, não posso mais. E é uma luta diária, cansativa, estressante às vezes, mas necessária. Então é necessário que você, ao sair daqui, lute para manter vivo tudo que foi vivido aqui, até que se possa viver lá fora. E esse crescer para baixo começa com vida de oração. Quem aqui reza o texto todo dia? Amém, glória a Deus. É necessário que todos rezem. E não é porque você tem vontade, é porque é necessário. A gente tem que crescer e amadurecer. A diferença da criança para o adulto é que o adulto deveria entender aquilo que é necessário e executar. A criança vive à base da vontade. Então, às vezes, você vai ter que ir lá no posto de saúde tomar injeção. É bom tomar injeção? Tem algum grupo que gosta de tomar injeção? Eu nunca conheci ninguém, mas às vezes pode ter, né? Você não tem, mas você vai, não vai? Vai. Por quê? Porque é para o seu bem. Dói. Tem uma que a gente sai mesmo com a perna dura, acho que você já tomou. Uma vez me deu uma dor na coluna, nas costas, nada da gente na dor. Eu fui no postinho, a mulher apareceu com todo dentro da mão, e era duas, uma vermelha e uma transparente, aquilo descia queimando. Eu fiquei lá 1h30 só para voltar a mexer a perna. Aí tu acha que o negócio para fazer bem, parece que endureceu o resto tudo. Mas a gente vai por quê? Porque é para o nosso bem. Remédio, você quer tomar AS a vida inteira? Tem gente que é viciada no capô dele, que é bom, é doce. Não, é remédio amargo. Vai lá tomar dipirona, não sei se você tem deles. Mas toma porque é necessário. Então a vida de oração é remédio espiritual. Aqui eu acho que todo mundo da geração perturbada, né? Do verdadeiro. Né? E eu tenho para dizer que só pode a pessoa que criou aqui não gostava de mim. Só pode. Porque como é que depois surgiu que não ardia? Né? Antes ardia. A gente chorava mais para passar aquilo do cara. Eu não sei você, mas eu já escondi uma série de machucado. Porque se você fosse comparar, não compensa. Não compensa, é louco, não compensa. Aquilo queimava mais do que machucava, não. Mas tinha que passar, quando estaria chorando passar. Vou pegar certo de miúda, olha, a galera aí que é na vanguarda, hein? A galera aí que é outro nível de dor, né? O que será que hoje em dia a galera não sabe lidar com machucado? Mas passava por quê? Você acha que a mãe tinha pra... Talvez alguns, mas é só que o cara incomodava muito. Mas você acha que a mãe tinha prazer no computador? Não tinha. Passava porque era necessário. Entenda? E assim é a vida de oração. Ela é necessária. É o bálsamo da alma. É o remédio que vai curando. Quer ver? Se vocês não experimentarem, tem essa diferença. No momento da vida de vocês qualquer que assaltar aquela lembrança de coisas ruins, de mal, do passado, não para de pensar na lembrança, mas pensa no texto na mão. E vai rezando as Ave Maria do Pai Nosso, pedindo para o Espírito Santo visitar aquele momento, visitar aquela lembrança. Olha, pode fazer isso não funcionar contra de mim, nunca mais essa lembrança vem te incomodar, nunca mais. Porque você vai ter a oportunidade do Senhor curar. Tem gente que às vezes está lá dentro do Santíssimo, está lá dentro do Santíssimo, está, não, porque eu te adoro, que é lindo e maravilhoso, eu esqueci de pagar a Aí vem a pessoa fala, não, para, volta. Não volta aqui. Reza para o Senhor que dá condição de ser mais organizado com as coisas. Porque aquilo é emoção, aquilo é coisa necessária de ser trabalhada. Aí a pessoa recebe a emoção para rezar em cima daquilo, ela para, volta. Aí começa a rezar de novo. Nossa, muito argumento de importância. 5 horas da manhã. Não para daquele coisa, não. Senhor, me dá a condição, me dá a graça da mão do descanso, me dá um ânimo para recordar. Entende? A gente tem que. A oração é remédio. Por isso, não é. Não, pai, vamos rezar para todo mundo, mas poder explicar. Que ele disse que se
se depender da tua inspiração para rezar, você está lascado. Não acontece. Então, vida nova é comportamento novo, é compromisso novo. E esse compromisso começa no crescer a raiz, crescer para dentro, desenvolvendo a nossa espiritualidade através da oração. E quando você começar com o texto, não vai demorar muito você descobrir que o texto é só aquecimento. E depois o texto é a melhor parte, que é a oração íntima. A oração particular, onde você chega na frente do Senhor e diz: Senhor, não aguento mais. Aí eu tenho que não aguentar mais. Pô, esse homem do meu lado aqui, esse bafo de homem, pelo amor de Deus, não precisa escapar de colocar ele. Você não reza a pedir a cura do teu marido? Você acha o quê? Não, porque você acha que tem que vir um anjo anunciar a cura dele? Não, pede assim mesmo, ó Senhor. Eu sei que eu casei, tá? Não me disse. Mas agora eu estou precisando de um auxílio divino. Vem, Senhor, dá paciência. Ou, Senhor, minha esposa queria minha esposa tem crise de ansiedade na semana antes da quimioterapia. Hoje, amanhã começa todo o tirar sangue, terça-feira tomar quimioterapia, quinta-feira volta para o hospital para tirar a bolsa, está 3 dias tomando a quimioterapia, ela fica numa ansiedade total. Quantas vezes eu rezo por ela, Senhor? Segura o coração dela, vai lá onde eu não posso, vai lá onde a minha mão não alcança, Senhor. Segura, ó Nossa Senhora, a senhora é mãe, sabe os medos da minha esposa melhor do que eu. Vai lá. Oração, gente. Só que essa é uma oração espontânea e íntima que não vem na hora do terceiro, depois. Não vai demorar muito se você começar a tomar gosto quando você perceber a eficácia. Porque não é assim, a gente dá dor de cabeça. Você não vai estar com remédio? Eu tenho uma dor no ombro aqui que está me atacando, inclusive. Você acha que vai ser acabar dando uma tendência? Não é Deus que mas isso aqui me repuxa. Quando vem a dor do teu fato, lá ou no lápis, ou no flex, você sabe o que você toma, porque você sabe que funciona, porque você já experimentou a eficácia. Então você só vai tomar gosto pela vida de oração quando você experimentar a eficácia da oração. Mas se você não der a oportunidade para você mesmo experimentar essa eficácia, você nunca vai descobrir isso. E quanto mais você experimentar, mais você vai querer, mais a tua vida vai ser curada, a da tua família, a da tua casa. Você tem algumas pessoas que infelizmente talvez não sejam aquele sentimento que você não queria voltar para aquele lugar. Vai entrando, o Espírito Santo vai na minha frente, prepara a minha chegada. Eu sei que quem está lá não vai nem se importar com a minha chegada, mas vai o Espírito Santo na minha frente, prepara a minha chegada lá. Prepara para que quando eu abrir aquela porta, algo em mim esteja diferente, para que eu possa encarar aquela realidade com outros olhos. Isso é a primeira etapa, crescer para dentro. Depois que a gente começa a crescer para dentro, a gente vai ajustando próprio e vamos crescendo para fora. Aí vai crescendo, vida de oração, vida sacramental, estudo da palavra, lectio divina, oração diária. Você vai criando o corpo. E aí chega necessário o momento da poda. Você sabe o que é feita a primeira poda? Uma planta. Ela engrossar o talo, para ela ficar mais forte. Então aí você está crescendo, né? Graças, aleluia, glória, bênção, vai chegando bênção em tudo que é coisa. Meu Deus do céu. De repente Deus vem aí, volta. Ai, agora aqui. Aí você recebe uma mágoa, uma dificuldade para você passar na vida. É uma poda para você engrossar o tronco, para que mais tarde, quando vierem os grandes ventos, as grandes tempestades, o seu caule não venha quebrar, que você não venha acender. Então, essa vida nova vem com essa poda. E eu estou falando só da primeira, que é a poda para engrossar o caule. Se a planta é frutífera, as podas consecutivas é que cada vez ela dê mais fruto. A poda muitas vezes é porque às vezes essa chapa da árvore está tão fechada que não entra a luz lá nos galhos do meio, então é necessário tirá-los da ponta para que a luz penetre toda a sua condição. Então muitas vezes Deus vai botar costumes, pensamentos, ideias, até projetos, até sonhos de vida que você tem, para que a luz dele consiga te alcançar mais profundamente, para que aqueles galhos que estão lá no meio da árvore possam também ter a condição de frutificar. E cada vez que a árvore dá fruto, e eu aprendi isso hoje, o Espírito Santo me deu formação para essa pregação um pouquinho antes daí. Cada vez que a árvore dá fruto é necessário podar novamente.
E assim é, a vida nova é feita de podas. Aí lembro que eu falava sobre Abraão. Toda vez que Abraão encontrava uma grande pedra, ele construía um altar. Os altares da Bíblia, lá do Velho Testamento, eram enormes pedras, onde em cima era botada a lenha, aí era botado o sacrifício, e aí era queimado o sacrifício para o Senhor, em honra ao Senhor. Então, se você encontra na sua vida uma grande pedra, não é para você se encostar, se estourar nela e chorar, tem uma pedra no seu caminho, não. É para que você faça dessa pedra um altar do Senhor, e aí você queima o sacrifício verdadeiro. Abraão, no Velho Testamento, vai erigir 7 altares, e todos eles são precedidos de grande confusão, grandes contendas, separação familiar. São pedras que o Senhor põe no nosso caminho para que nós tenhamos onde queimar o sacrifício. E aí aquela ocasião que antes fazia você perder, hoje se transforma em altar, lugar de encontro, lugar de sacrifício. E aí a nossa vida nova vai ganhando cada vez mais condição de frutificar. Depois de frutificar, para que se mantenha a árvore, tem algo que é extremamente necessário: a irrigação. Você tem cuidado da água que tem regado a tua vida? Você tem cuidado da água que você tem colocado para irrigar o teu casamento, o teu trabalho, todos os teus projetos? Ou você está usando qualquer água, qualquer vento de filosofia, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de opinião? Da onde vem a água verdadeira? É aquela que derramou do lado de Jesus na cruz. Abre a tua Bíblia em João 15, 4. João, Evangelho, agora na carta do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4. Diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permaneceres em mim. A água que deve regar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, é a água que jorrou do lado aberto de Jesus na cruz. E a planta a gente irriga uma vez só. Da mesma forma é a nossa vida. Não tem como, gente. Não sobrevive se não for constantemente irrigado. Aí você vai entender o sentido do terço diário, do grupo de oração uma vez por semana, da missa uma vez por semana, da missa dominical. Aí você vai sentindo vontade demais. Não só isso, mas eu quero estar com os irmãos, eu quero ir lá ver a vida que eles vão conectar, quero estar junto com eles, quero dividir as minhas alegrias, quero dividir as minhas tristezas. A gente quer se manter cada vez mais irrigado, conectado, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa vem aqui, passa um retiro maravilhoso, até vai para casa com a intenção de mudar, mas aí esquece de irrigar. Esquece que é necessário estar conectado à videira. E ela não morre assim que arrancada. Vocês já viram? Mas tem que você plantar. Então, às vezes, o ramo é arrancado, mas se contemplado ele é irrigado novamente, ele vai se tornar novamente uma árvore. Só que às vezes é cortado e você vai deixando. Amanhã eu rezo, depois eu faço. Depois eu vou na missa, depois eu leio a Bíblia, e esse ramo vai secando, que gera o que a gente chama de anemia espiritual, que funciona igual a uma anemia física. Você sabe como é que funciona a anemia? A pessoa não come porque não tem vontade, e porque não tem vontade, não come. Isso vai gerando um ciclo de morte infinita.
E a vida espiritual da mesma forma. Não reza porque não tem vontade, porque não tem vontade não reza, não reza porque não tem vontade, e vai gerando uma anemia espiritual, e a anemia leva à morte. Então é extremamente necessário ir nos mantendo irrigados. E hoje, assim, com o advento da internet, poxa vida, você tem a liturgia diária ali na palma da mão, tinha que fazer a lua cadastro aquele domingo, Deus conosco, daí em casa você acompanha a liturgia diária. Hoje em dia tem aplicativos da Transformal e de tantas outras fontes, que se só aperta uma vez o botão, já abre a primeira língua, segunda salmo, segunda leitura do Evangelho, tem o santo do dia, tem frases dos santos, e tem tantos perfis na internet que vão ali pregando a palavra de Deus, com 1 ou 2 cliques você já tem ativado ali a palavra de Deus. Mas muitas pessoas preferem bebendo morte, olhando qualquer coisa, ficando viciado nos prazeres do mundo. Isso vai nos desconectando da videira. E o mais interessante é o seguinte: sei lá, se a gente pegar qualquer árvore e falar, essa árvore está bem aqui, Deus, vocês estão vendo, mas tem uma árvore que não veio hoje. Se nós pegássemos todo mundo que tem aqui, fosse lá abraçar essa árvore, a gente conseguia arrancar? Não consegue. A árvore que arraigou, que criou raízes, que cresceu, que foi regada, não tem o que arranque ela do lugar. Mas é necessário dedicação para que isso aconteça na nossa vida. E a nossa vida vai ganhando essa fortaleza, essa força espiritual. Na sequência, vem a produção de frutos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, quem é mãe aqui, por favor? É fácil gerar um filho? Não dói? No começo é até doido. Daqui a pouco a barriga vai pegando, vai espremendo a hérnia de disco na coluna, é verdade? Aí daqui a pouco vai andando tudo desengonçado. Ai, a hora do parto. Eu tive do lado da minha esposa em todos os partos. Cara, que força, que dimensão de fortaleza. Dói pra caramba. Para dar frutos. E quando o fruto é arrancado, a gente morre um pouquinho. Porque se o fruto é uma parte da gente, quando ele é desconectado, uma parte do nosso assim vai. Então, frutificar, queridos, é que nenhuma vela, eu não tenho nenhuma vela aqui, mas ela é consumir-se, consumir a si mesmo. Isso é frutificar. É isso que eu falei, você viu a dimensão do servir, viu o pessoal da música, o pessoal da cozinha, a pregação. Eu deixo de estar com os meus filhos, com a minha esposa, deixo de descansar, deixo de cuidar de N assuntos da minha vida para vir aqui e dar o fruto. Então, o fruto, ele dói para a gente gerar. E para a gente doar esse fruto também é dolorido. Mas isso é verdadeiro amor. O que Jesus Cristo diz? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Então, exatamente, a gente vai tendo a condição de experimentar esse amor que desgasta. E digo uma coisa para vocês, não sei quem inventou, mas eu entendo errado isso. O amor não é recíproco. Não tem como ser recíproco. Não tem. Vocês que são mãe, o filho de vocês vai devolver a dor do parto, o filho de vocês vai devolver as noites acordadas, o filho de vocês vai devolver a dor no peito quando racha, mães que muitas vezes anualmente estão saindo sangue do próprio peito. Vai devolver? Vai devolver. Os pais, os filhos de vocês vão devolver as horas e horas de trabalho árduo, de dor de cabeça, de incomodação, de tanta coisa que é feita, de deixar de si mesmo para que os filhos tenham. Eles podem devolver? Não podem. Essa ideia de que o amor é recíproco é a coisa que mais prejudica o relacionamento, porque a gente tem que amar porque a gente tem a necessidade de amar.
Fomos criados pelo amor e para o amor. Amar realiza o verdadeiro sentido da nossa vida. E essa vida nova vai entender isso. É necessário que eu escolha amar. E se o outro não ama, é problema dele. Eu escolhi amar. Quando a gente casa lá no casamento, a gente dá o nosso sim diante de todas as propostas que o padre faz. E ninguém está ali coagindo, ninguém está ali por obrigação. É uma escolha própria. Amar só funciona quando for uma escolha própria. E esse é o fruto que nós devemos dar. Pode da macieira sair uma tangerina? Pode a mangueira dar abacate? Se nós somos criados para frutificar amor, a gente pode dar outro fruto? Não, querido. O resto é podridão, é morte. E essa vida nova é entender isso. Fomos criados para amar, então amemos. Quanto mais nós amarmos, mais realizaremos a nossa função de vida, mais seremos felizes. Vai desgastar, mas a vida basta. O único fim para todo homem, a partir do momento que ele nasce, é a morte. E os dias vão passar, você vivendo ou não. E a morte vai chegar, você frutificando ou não. Então não tenha medo de se gastar, porque isso acontece você querendo ou não. O desgastar-se, o envelhecer é natural do ser humano. Ninguém pode impedir isso. E aí as pessoas chegam no fim da vida para descobrir que deixaram de viver. Então eu digo para vocês, não tenham medo. Tenham medo de não viver. Não viver é muito mais trágico do que a morte. Muito mais trágico. Vejam os santos. Teve santo, que nem a Santa Faustina, que chegava, foi ficando velhinha, e as irmãs tudo foi indo. E ela foi ficando por último. Daqui a pouco ela chegava para você, tá, mas por que eu não vou também? Chama ele. Que nem no time de futebol da escola. Chama ele, escolhe ele. Vai ver, se a escola de São Francisco de Assis não é pintada com uma caveira, a vida dele é nesse meio tão morta. Quantos santos são pintados lá? Com a caveira, significa que a pessoa entendeu que essa existência, não a vida, é finita, tem um ponto final, e a gente não deve ficar, a gente vai andar para isso, querendo ou não. E essa vida nova é entender já que eu vou morrer, então que eu morro bem gasto, que eu morro de uma vida bem vivida, de uma vida entregue, de uma vida que gerou frutos que tem significado, e o fruto que nós temos que dar é amor. É para isso que nós viemos, é para isso que nós servimos. O ser humano que não ama, não serve para mais nada. Essa é a vida nova em Cristo Jesus. Esse é o frutificar. E veja que bonito isso. O fruto morre para dar a vida. A maçã que você comeu está viva ainda? Mas você está vivo. A gente comeu carne, franguinho lá. Está vivo ainda? Mas você continua vivo. Veja, o fruto ele morre para gerar vida. É uma morte com propósito. É uma morte com sentido. E assim é essa vida nova. É esse convite de se desgastar. E você vai descobrir uma coisa: o amor cura qualquer um. Qualquer um. Então eu tenho certeza, se tem algum problema lá em casa te esperando, leve amor para esse problema, leve dedicação para esse problema. Não tem nada que o amor não possa curar, porque Deus em essência é amor, e para Deus não existe nada impossível. Então para o amor também não existe nada impossível. E frutificar é a maior prova de amor. Permitir que as pessoas tomem do nosso conhecimento, tomem do nosso tempo, tomem da nossa vida, consumam aquilo que foi gerado como a nossa existência, para que nelas haja vida. Ser lindo, querido. A pessoa que consegue chegar a esse nível de vida experimenta um sentido absurdo. Por isso, para nós que servimos, não há nada mais gostoso do que servir. Nada te faz sentir mais vivo do que servir, do que gastar-se. E aí é um paradoxo, porque você vai morrendo e revivendo a morte que gera vida. O que acontece com a pessoa que acumula toda a vida em si? Morre sozinho. A vida não foi feita para ser guardada, ela foi feita para
gastar. A gente tem que entender isso errado. Se você for ver a mente dos soldados, por exemplo, antes das 2 guerras mundiais, qual que é a mentalidade deles? Quem cuida do dia que eu vou é Deus. Então eu vou viver com bravura todos os meus dias, porque a hora que ele me encontrar, eu quero estar servindo para a minha função. Por isso que os homens não tinham medo de morrer. Estavam lá na frente de batalha, escudo contra escudo, espada contra espada, arma contra arma, e não se tinha medo. Porque é Deus que sustenta a nossa vida, querido. E a hora que Ele chamar, vai ser com arma, vai ser com doença, vai ser com isso, vai ser com aquilo. Acabou, querido. A palavra de Deus vai dizer que ninguém pode acrescentar um côvado, um passo, à própria existência. Não vai. Então não tenha medo, querido. Não tenha medo que quem sustenta a tua vida é Deus. Eu brinco dizendo assim, as pessoas vão lá estudando no colégio física, né? Aí descobrem que o Sol, o sistema solar está suspenso no nada. Aí é mais fácil você acreditar que tudo está suspenso em nada do que acreditar que Deus pode sustentar a tua vida. Quem você acha que sustenta todo esse sistema todo? Não tem lógica, a pessoa tem medo de acreditar que é Deus que é Deus que nos mantém aqui. Por isso não faz sentido a gente viver essa vida escondida, essa vida aberta, essa vida. Não, nós temos, vivamos com intensidade, com a máxima intensidade, porque um dia o fim vai chegar. É inevitável. E a gente possa morrer como quem abre a porta de casa, como quem finalmente, quando a gente vê a morte nos encontrar, que a gente veja ela como uma porta de casa. Finalmente eu cheguei e passo e vai viver a vida eterna na morada celeste, para o qual tem a nossa vida. É assim, mas se você não viver com intensidade da sua vida, esse dia não vai chegar, e aí vai chegar tudo isso, e chega medo, e chega pavor, e infelizmente vê como eu vi meu pai morrer, com os olhos arregalados, com a boca torta, com a expressão de medo dentro dos olhos, porque achava que sempre daria tempo, e chegou um momento que não houve mais tempo. Não negligenciemos, essa é a vida nova, uma vida entendendo que nós devemos nos gastar, dar os nossos frutos. E por fim, repetir isso tudo de novo. Perseverar. Cada estação, mais frutos. Cada estação, mais frutos. Mais frutos. Mais frutos. Isso é a perseverança. É estranho, talvez vocês ouviram falar, mas é só porque o mundo esconde essa verdade. O que é que o mundo ensina? Que nós devemos preservar a nossa vida. Aí eu compro uma casa, eu um muro dessa altura e me escondo lá dentro. Como se eu pudesse preservar a minha existência. Querido, continua gastando. Nós temos que perseverar no quê? No amor. Se você tiver com dúvidas, sei lá, discutiu com o marido, não sabe o que fazer, ame. Está com problema no trabalho, não sabe o que fazer, ame. Se você tiver dúvida do que fazer, a única certeza nossa é o amor. Essa é a maior expressão de vida nova. Quando você sair daqui e for lá para o mundo, quando você chegar em casa, o que você vai fazer? Ame. E se as pessoas resistirem, persevere, ame mais ainda, ame até que o teu amor seja irresistível. Que tudo vai mudar. Vocês não foram trazidos aqui para que fosse só palavras bonitas, fosse só um momento. Tem gente que talvez veio pensando assim: vou dar um tempo no mundo, vou descansar dos filhos, do marido, chute no joelho. Não, filho, vocês foram trazidos aqui para que para vocês fosse apresentada isso, uma vida nova, uma vida que ganha sentido e, acima de tudo, uma vida livre. Isso aqui só dá certo se for escolha sua, de praticar tudo aquilo que aqui foi ensinado. E Deus nos dá uma oportunidade o tempo todo. O tempo todo você vai sair daqui, vai pegar trânsito. Ali tem uma oportunidade de amar. Você vai chegar em casa cansado, às vezes tem filho, às vezes tem trabalho, às vezes tem oportunidade de amar. Você vai deitar do lado de alguém ou sozinho, oportunidade de amar. Você vai acordar. Deus nos dá a oportunidade de praticar essa vida nova o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A cada atitude nossa esconde essa escolha.
espero que escolhi vocês seja essa. Amém. Vai ser fácil? Não. Extremamente difícil. Por isso ser católico, apostólico, romano é só para quem é gente de verdade. Não é fácil. As pessoas têm uma ilusão que a igreja deixa as pessoas livres. Não vai ter ninguém enchendo seu saco lá ou fazer outro não fez. Você chega lá na igreja, o padre não sabe se você está em estado de santidade para comungar ou não está. E ele não vai pesquisar a sua vida antes de entregar a comunhão. A igreja católica permite que nós vivamos livres. E isso dá a falsa impressão de falta de cuidado. Mas não, para você estar na condição de graça, cada uma das escolhas anteriores foi sua, responsabilidade sua. Diga, eu sou responsável pela minha vida. Diga, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por amar. Eu sou responsável por amar. É isso. Se você tiver dúvida do que fazer, ame. Amém? Foi isso, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado pela atenção de vocês, pela presença de vocês e pelo